Até aqui, queridos, nós já ouvimos muitas mensagens. Até aqui já vimos que o grande doador nos deu sentido para viver, nos deu sua palavra, nos deu valores, nos deu sua graça, nos deu alegria, nos deu sustento, nos deu promessas, nos deu consolo, nos deu presentes, nos deu sua paz e nos deu recompensas. E hoje aqui pela manhã nós vamos pensar também em outra questão importante, e eu quero trabalhar com você nessa manhã sobre isso. O grande doador nos deu capacidade. Vamos todos juntos falar? O grande doador nos deu capacidade. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, apenas a parte A, na tradução Bíblia Viva. A Bíblia diz o seguinte: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Deus deu a vocês algumas capacidades especiais. Uma coisa que você e eu precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que o grande doador, ele nos capacitou para uma obra extraordinária. O grande doador lhe capacitou de forma especial para que você pudesse servi-lo de maneira poderosa aqui na terra. No entanto, quais são as capacitações que nós recebemos do grande doador? Quais são as capacitações dadas pelo grande doador aos seus filhos? É sobre isso que eu quero aqui nessa manhã conversar com você. A primeira capacitação que nós recebemos do grande doador é essa, que vai ser projetada para você na tela. O grande doador nos capacitou com dons espirituais. A primeira capacitação que nós recebemos como presente do grande doador para a nossa vida são os dons espirituais que ele nos deu. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O apóstolo Paulo aqui nesse verso bíblico está nos informando, está nos dizendo que o grande doador, ele nos concedeu dons espirituais. Os dons espirituais são dados a cada membro no corpo de Cristo Jesus. Todos os crentes, todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, têm pelo menos um dom espiritual. A afirmação do apóstolo Paulo é categórica aqui nesse verso bíblico. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo. Essas manifestações que Paulo está dizendo é exatamente os dons espirituais que cada um de nós recebemos da parte de Deus. Na verdade, não existe ninguém convertido a Cristo Jesus, não existe ninguém que teve uma experiência com Cristo Jesus que não tenha dons espirituais. Aquele que foi salvo por Cristo Jesus, ele não pode em nenhum momento dizer que ele não tem um dom espiritual. Porque você que foi salvo, você que teve uma experiência com Jesus, você foi capacitado pelo grande doador com dons espiritual. Todo discípulo de Cristo Jesus, ele recebeu pelo menos um dom espiritual da parte do grande doador. O apóstolo Paulo, nesse verso que nós lemos, ele disse assim, de forma muito individual, ele disse de forma muito pessoal, a cada um.
Então, a cada um que foi salvo por Cristo Jesus, Paulo diz que a cada um foi dada, então, a manifestação, os dons espirituais, para que essa pessoa pudesse realizar a obra de Deus aqui na terra. Em contrapartida, a gente precisa entender que esses dons espirituais que nós recebemos do grande doador, ele tem um propósito específico na nossa vida. Na verdade, os dons espirituais que nós recebemos do grande doador não são para o nosso próprio benefício. Nenhum dom espiritual que foi nos concedido é para nós. Esse dom espiritual que foi compartilhado com o grande doador e que chegou à nossa vida com a chegada do Espírito Santo de Deus, precisa também ser repartido com outras pessoas. Os dons espirituais que nós temos não é para a gente ter status, não é para a gente andar com o nosso nariz empinado, não é para a gente se vangloriar com aquilo que nós recebemos das mãos do grande doador. Nenhum dom espiritual foi dado pelo grande doador para massagear o nosso ego ou para o benefício da nossa própria vida. Eles foram dados pelo grande doador visando o bem comum, ou seja, os dons espirituais que recebemos é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, dessa forma, meus amados, o benefício não é próprio pessoal, mas é endereçado à coletividade. O grande doador nos deu dons espirituais exatamente para servirmos melhor as pessoas que Deus colocou para a gente ter contato aqui na terra. Eu gosto muito do que o pastor Rick Warren ele disse. O pastor Rick Warren ele disse que seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros. Você tem consciência disso? Você tem consciência de que foi presenteado pelo grande doador com dons espirituais? E que essa capacitação que você recebeu do Espírito Santo de Deus é para que você possa servir a Ele, servindo as pessoas? Nós precisamos ter essa consciência, esse entendimento na nossa vida, porque só assim nós vamos nos disponibilizar para sermos bênção na vida de outras pessoas. Quais são os dons espirituais que você recebeu das mãos do grande doador? Existe uma gama de dons espirituais que a Bíblia fala. A Bíblia fala que existe o dom da profecia. O dom da profecia é o dom da pregação da palavra. Tem outros que têm o dom de evangelista, apostolado, ensino, encorajamento, sabedoria, discernimento espiritual, serviço, hospitalidade, pastoreio, liberalidade, artes, intercessão, louvor, cura, dom de línguas. Mas, queridos, todos esses dons são presentes do grande doador para nós. E o que você tem feito para abençoar vidas por meio dos dons que você tem recebido das mãos do grande doador? Entenda que o dom espiritual não é para você guardar, não é para você beneficiar a sua própria vida, mas o dom espiritual é para você é para você exercê-lo no seu serviço aqui na terra. Então Deus capacitou a cada um de nós, e cada um de nós temos uma função específica para desempenhar no corpo de Cristo, a igreja.
Então que você possa ter essa consciência. Você que tem estado parado, você que não tem exercitado os seus dons, seus talentos, suas capacitações, que você possa durante essa semana refletir profundamente que você foi reabastecido, abastecido, capacitado exatamente para fazer a diferença com aquilo que Deus lhe deu. Se você é uma pessoa que tem o dom de hospitalidade, abra sua casa para receber uma célula. Se você é alguém que tem o dom de pastoreio, se levante aqui nessa igreja para liderar uma célula e fazer diferença com essa capacitação que o Espírito Santo lhe deu. Mas também, queridos, nós somos capacitados com uma outra coisa pelo grande doador. Nós aprendemos que o grande doador nos capacitou com uma missão de vida. Jesus, antes dele partir daqui para a eternidade, para viver com o Pai, Jesus ele trouxe uma instrução aos seus discípulos que também servem para nós em todo o tempo. A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 28, verso 19 a 20 o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o confim dos tempos. Jesus reúne os seus discípulos antes de voltar ao céu, e Jesus ele dá uma ordem clara aos seus discípulos: vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho, ensine, batize, ensine a obedecer, e eu estarei com vocês todos os dias dessa missão que eu estou proclamando sobre a vida de vocês. Eu gosto muito da frase de John Wesley. John Wesley ele disse o seguinte: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, em todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Mas na verdade, meus amados, muitas pessoas no mundo não fazem muito mais do que somente existir. Elas não entenderam que Jesus tem para elas uma missão, que Jesus tem para elas um plano maior. Elas não entenderam ainda que o grande doador as criou com uma missão de vida. Deus criou você com um propósito maior, um propósito que ultrapassa a sua existência, a sua subsistência e os seus negócios pessoais. Você não está aqui na terra apenas para adquirir posses. Você não está aqui na terra apenas para comer, para vestir, para ocupar espaço. A sua missão, a sua função, o propósito da tua existência aqui na terra vai além disso tudo. Na verdade, a sua missão independe da área em que você serve, dentro ou fora da igreja. Deus ele quer que você cumpra a sua missão de vida, independente do lugar que você está. Em essência, seu maior negócio não é ganhar dinheiro. Seu maior negócio na terra não é se preparar para ser um homem ou uma mulher bem-sucedido nesse plano. O seu maior negócio aqui na terra é cuidar de pessoas, é ganhar pessoas, é alcançar pessoas para o reino de Deus. Mas como a gente pode fazer isso? Como a gente pode cumprir nossa missão de vida de forma efetiva? Muitas das vezes, queridos, tendo que abrir mão da nossa própria vida para que a vida de outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da graça de Jesus. Felizmente, o que nós temos mais no nosso meio social
são cristãos agente secreto. E não vem com essa história para o meu lado. Não, pastor, eu sou agente secreto no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola. Porque eu testemunho com a minha vida. Parabéns, você testemunha com a sua vida. Mas, cara, é incrível. Tem gente aqui que trabalha em empresas, faz faculdade há tantos anos, estuda há tantos anos numa escola. E aquelas pessoas que convivem com você lá, não perceberam nenhum vestígio do Evangelho de Cristo Jesus na sua vida. De fato, você é um agente secreto lá. Você não está cumprindo a sua missão. Você não está cumprindo aquilo que você foi chamado para fazer aqui na terra. Você não está cumprindo aquilo que Deus selecionou, comissionou para que você realizasse no lugar que Ele colocou você para estar. Como podemos cumprir, pastor, a nossa missão de vida de forma efetiva? Devemos ir ao encontro dos que estão perdidos, dos que vivem no mundo sem Cristo e sem salvação. Ainda que eles não se deem conta de tal realidade espiritual, você existe, você nasceu, você foi chamado para levar as boas novas de salvação ao mundo. A sua missão é abençoar, é ajudar, é cuidar, é edificar, é promover o reino de Deus aqui na terra. A sua missão é alcançar pessoas através do Evangelho da graça de Jesus que um dia te alcançou. Assim sendo, alcance pessoas no contexto da sua família. Infelizmente, eu não sei porque eu não consegui pegar a porcentagem da pesquisa que eu estava vendo. O maior motivo de muitas famílias se chegarem ao Evangelho de Jesus, porque que elas não estão chegando, é o fato de muitos membros que se dizem crentes serem um péssimo testemunho dentro de casa. Por que nosso pai, nosso avô, nossa tia, nossa mãe, nosso irmão ainda não se converteu a Cristo Jesus? Nessa pesquisa, muitos de nós, com o nosso testemunho dentro de casa, somos o motivo maior que está afastando eles do Evangelho. Só que o Senhor nos chamou, querido, para fazer o contrário. A nossa casa, a nossa família é uma porta aberta, é um campo missionário, é um lugar que Deus nos colocou para a gente compartilhar a nossa missão de vida. Alcance pessoas em sua família, alcance pessoas no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, alcance pessoas através da sua cela e por onde quer que você andar. Nunca se esqueça dessa verdade. Onde estiver uma vida, ali existe um campo missionário. Você não precisa ir para outro país para estar envolvido com missões. Você pode cumprir o seu chamado missionário dentro da sua casa, na rua onde você mora, no seu trabalho, junto com pessoas. Há muito campo missionário para ser alcançado perto de nós. Há muita gente para ser alcançada junto de nós. Como disse o pastor Carlito Paz em seu livro, O Grande Doador, você está aqui para completar a obra de redenção da humanidade iniciada por Jesus. Estamos nesse mundo, queridos, para ganhar,
Estamos nesse mundo para consolidar e discipular pessoas para viverem com Cristo Jesus. Por isso, não desista da missão que o grande doador entregou a você. Ele te capacitou para essa missão. Por isso, continue alcançando pessoas e você verá que a vida delas se transformará por meio da vida de Cristo que habita na sua vida. É através, queridos, da vida de Cristo que habita na minha vida e na sua vida, é que nós vamos ganhar pessoas para Cristo Jesus. A grande questão está no fato de: você já aceitou a missão que Jesus lhe confiou? Você já abraçou essa missão para o qual você foi capacitado? O que você tem feito para transformar a vida das pessoas e a cidade que você mora? Todos nós que estamos aqui somos agentes de transformação, porque fomos capacitados com dons espirituais, fomos capacitados com uma missão, e temos o potencial máximo dentro de nós, para em nome do Senhor Jesus realizarmos proezas em todos os lugares que o Senhor nos coloca. Alguém disse com muita propriedade: sua missão de vida é pegar as pessoas onde elas estão e levá-las aonde elas nunca sonharam estar. Em último lugar, queridos, eu aprendo que o grande doador, ele nos capacitou com o poder do alto. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Todos nós recebemos um espírito de poder na nossa vida. O grande doador nos deu, compartilhou conosco o seu poder. E é interessante que esse poder não é um poder qualquer, mas é um poder que provém das mãos do grande doador. A Bíblia aqui diz para nós em Atos capítulo 1, verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo já desceu sobre a minha vida. O Espírito Santo já desceu sobre a sua vida. Então isso significa dizer que você é alguém que foi capacitado pelo poder de Deus, porque todo aquele que nasce de novo, todo aquele que tem uma experiência de salvação com Cristo Jesus, recebeu da parte de Deus o Espírito Santo. Então todos nós já recebemos esse poder. O grande doador, ele decidiu transferir o seu poder de forma exponencial sobre a nossa vida. Apenas ele seria capaz de compartilhar seu poder em tal dimensão com a sua criação. No entanto, queridos, esse poder que nos foi doado, ele tem também um propósito específico na nossa vida. Na verdade, Jesus, ele disse o seguinte: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Jesus está dizendo que aquele que crê nele vai fazer também as obras que ele realizava. O poder de Deus estava centrado em Cristo Jesus durante o seu ministério. Naquele tempo, Jesus era plenamente cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi derramado depois na vida dos discípulos de Jesus, lá em Pentecostes. Aí o Espírito Santo deixou de ser transitório, deixou de ser centrado na pessoa de Cristo, para ser permanente na vida daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E o texto bíblico diz que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: aqueles que creem em mim
também vão realizar as obras que eu realizo, mas também irão fazer coisas maiores. Essas coisas maiores aqui não estavam ligadas à natureza daquilo que Jesus fazia, mas estava ligado nas questões. Por exemplo, naquela época o evangelho só era pregado na Palestina, naqueles lugares ali. E através dessa capacitação que nós recebemos do Espírito Santo de Deus, essa obra cresceu, essa obra avançou e alcançou as nações. Nós estamos cumprindo aquilo que Jesus disse. Nós estamos com essa capacitação, com esse poder do Espírito Santo na nossa vida, realizando as obras maiores que Jesus confiou a cada um de nós. Propósito e o desejo de Jesus é que seus discípulos façam as mesmas obras que ele fazia, e ainda que façam obras maiores. No entanto, essas obras maiores incluem tanto a conversão de pessoas a Cristo, como também a operação de milagres. Porém, a razão por que os discípulos poderão fazer obras ainda maiores é que Jesus foi para o seu Pai e ele enviou uma capacitação chamada Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele veio, tomou a nossa vida, nos marcou e nos selou, e nós vivemos a nossa vida cristã marcada pela presença do poder do Espírito Santo em nós. Pedro começou a desfrutar dessas obras maiores depois que ele foi capacitado por esse poder. A Bíblia diz que a primeira mensagem que ele pregou teve quase 3.000 conversões. Essas obras maiores que os discípulos de Jesus iriam realizar, ela começou a acontecer em Atos dos Apóstolos. Essas obras maiores que Jesus disse que nós iríamos realizar por causa desse poder do grande doador em nós, ela avançou no período do cristianismo. Essas obras maiores que o Espírito Santo de Deus nos capacitou para realizar, chegou até o nosso tempo aqui hoje. Essas obras maiores que Jesus disse que nós iríamos realizar, ela vai alcançar as gerações futuras. Porque o poder do grande doador está disponível para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Que alegria, queridos, é receber das mãos do grande doador esse presente. Presente do poder. O grande doador repartiu o seu poder para realizarmos obras grandiosas em seu nome. Obras grandiosas que não têm o nome do grande doador. São obras que serão destruídas pelo fogo. Mas obras grandiosas, que são fruto do poder do Espírito Santo de Deus na vida do crente, essas obras permanecerão. Pastor Hernando Dias Lopes, sobre o poder, ele disse o seguinte: o poder que a igreja recebe não é político, intelectual ou ministerial, mas um poder espiritual, pessoal e moral. E a fonte desse poder é o Espírito Santo. E esse poder é dado para que a igreja seja testemunha de Cristo até os confins da terra. Pela fé receba o poder do grande doador e use-o para o avanço do reino de Deus na terra. A pergunta é: você tem testemunhado do poder de Deus a outras pessoas? O poder que você recebeu é para ser compartilhado, repartido e doado com outras pessoas. Fique de pé. Eu concluo dizendo que o grande doador nos deu capacidade
E na leitura do livro essa semana, você vai perceber outras capacidades que você recebeu das mãos do grande doador. Você vai aprender sobre unção, você vai aprender sobre autoridade, você vai aprender sobre amor, você vai aprender sobre compaixão. São tudo capacidades que o grande doador nos concedeu para que a gente vivesse de forma a cumprir os seus propósitos aqui na terra. Curve a sua cabeça. O grande doador nos deu capacidade. E dele vem toda a capacitação que precisamos para cumprir em nossa vida os seus planos, seus projetos e seus propósitos. Estudando o livro Grande Doador e a Bíblia, nós percebemos claramente que o grande doador é incomparável. Não há ninguém semelhante ao grande doador. Ele já nos deu tudo. Ele já nos capacitou com dons espirituais. Ele nos capacitou com uma missão de vida. E Ele nos capacitou com poder. Nós precisamos disso tudo para cumprir a missão do grande doador aqui na terra. Nós vamos adorar, nós vamos exaltar o grande doador aqui nessa manhã. E vamos declarar o quanto nós o amamos. Mas nós não amamos o grande doador por aquilo que Ele tem nos dado, porque é muito fácil amar alguém por aquilo que ela pode nos oferecer. Fica fácil amar. Mas o grande doador, Ele deseja ser adorado por nós. Não pelas doações que Ele tem nos dado. Não por tudo aquilo que Ele tem repartido com os seus filhos. Mas o grande doador, Ele quer ser adorado por nós, por aquilo que Ele é. Ele quer ser adorado. E nós nessa manhã vamos adorá-lo por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele tem feito por nós. Abra teu coração nessa manhã e permita que o Espírito Santo de Deus Ele visite seu coração nessa hora. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você. Eu fui capacitado com dons espirituais para servir a Deus e servir as pessoas. Deus me mantém vivo até hoje, até agora, para que eu possa cumprir a minha missão de vida. E eu fui capacitado com poder do alto, para destronar as obras de Satanás aqui na terra. Adore ao Senhor, reconheça a grandeza do grande doador.